Hoje é dia de conversas políticas em Brasília, em torno dos atos de 8 de janeiro. Começa agora JBR News. Rodolfo, a gente ontem falou aí das movimentações em torno da ala militar, das preocupações do presidente Lula, esse relacionamento que a gente sabe que não é ainda um bom relacionamento, mas parece que hoje está se dando início a tratativas que podem pacificar a ala militar. E essas tratativas não são à toa, porque também o Congresso Nacional está preparando aí uma comissão parlamentar de inquérito justamente para investigar as participações nos atos de 8 de janeiro. E aí, Rodolfo Flávio? Pois é, então, como a gente tinha falado ontem, né, Alexandre, essa coisa da relação do atual governo Lula com o meio militar é um fio desencapado. E essa reunião de hoje parece que é um começo de trabalho aí para tentar isolar esse fio desencapado. Uma conversa que tem aí suas delicadezas. O meio militar, né, tenta dizer ao presidente Lula que, enfim, é disciplinado, que vão trabalhar institucionalmente, e é o que o Lula vai tentar ali encontrar, esse meio de entendimento ali com as Forças Armadas, né? É interessante que você vai num ponto que ontem me foi confirmado por uma fonte da ala militar, que diz justamente isso. A intenção dessa reunião é, de fato, a pacificação. Mas o recado que virá da ala militar é o seguinte, que, em primeiro lugar, o presidente Lula tem que entender que nos últimos 4 anos, o presidente Bolsonaro, pela origem e pela relação com a ala militar, ele prestigiou muito os militares. E, em especial, a tropa se sentiu com uma autoestima elevada. E que é justamente essa preocupação maior agora. Porque quando o presidente Lula tomou posse, a questão das tradições que nós falamos ontem que foram quebradas, a tropa está insegura de perder esse prestígio. Ninguém quer avançar uma casa e depois retroceder duas. Uhum. Então, o recado dos militares é no sentido do presidente continuar prestigiando as Forças Armadas, mantendo essa autoestima elevada, em especial da tropa, que a gente, inclusive, revelou aqui, era um dos possíveis motins que ocorreria em 8 de janeiro. Portanto, Exatamente. essa questão delicada. Então, esse deve ser o mote, mas vou reforçar o que você disse, que são subordinados ao comando do presidente da República, que são obedientes ao que a Constituição determina, porém, que se haja aí um meio termo para agradar os dois lados, Rodolfo. É isso aí. Mas o que vai precisar, né? E aí a gente pode entrar um pouco também na questão aí se vai ou não vai haver CPI, como é que, enfim, essas investigações aí se desenrolam. Mas o que se vai precisar saber, né? E se deseja saber, é o grau de infiltração política no meio militar, né? Quer dizer, todo esse trabalho de pacificação, ele passa também, e essa que é talvez a grande delicadeza, Alexandre, por conseguir, a gente até usou esse termo algumas vezes aqui, institucionalizar de novo as Forças Armadas, ou seja, tirar esse viés político partidário que ficou muito forte por conta das relações que o Bolsonaro tinha no meio militar, né? Ou seja, colocar cada um dentro do seu quadrado, né, Rodolfo Flávio? Exatamente. Agora, Rodolfo Flávio, nós estamos caminhando para o final, numa semana que está encerrando. Eu até digo, graças a Deus, essa pauta do 8 de janeiro, que é grave, é importante, tem que ser investigada, mas está virando agora para um momento realmente de governabilidade, porque a governabilidade é necessária, seja com pacificação no meio militar, seja com negociação no meio congressual, como você trouxe, porque essa CPI, ao que tudo indica, o presidente Lula ainda está resistente, né? Ele não quer justamente por conta disso que você falou, da necessidade que ele vê de você ter os caminhos para ultrapassar essa pauta. Ele acredita, e realmente essa é uma crença que é bastante possível, que há chance de avançar na reforma tributária no Congresso Nacional. E teme que uma CPI atrapalhe o avanço disso, porque uma CPI toma conta do Congresso, a gente já viu isso outras vezes. Agora, por outro lado, o Congresso acha
que tem de participar dessa investigação, até porque o próprio Congresso foi alvo das depredações. Então, muitos senadores acham que, por causa disso, tem de participar da apuração disso. E a gente tem exemplos de CPI que não levaram a lugar nenhum, mas exemplos de CPIs que tiveram muito bom resultado. Uma delas foi a CPI da Covid, né? E não é por acaso que 2 dos senadores que hoje têm brigado mais para que haja uma CPI sejam Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, e Omar Aziz, presidente da CPI da Covid. Por que será? Agora, outra coisa chama atenção. Nós temos que encerrar nosso conteúdo, já chega realmente ao final, mas uma coisa chama muita atenção, Rodolfo Lago. Nesta reunião de hoje, entre o presidente Lula e os comandantes militares, haverá uma pessoa chamada Josué Alencar, presidente da Fiesp, que nessa semana passou por uns momentos também muito complicados na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e desembarca em Brasília no momento que o presidente vai justamente conversar com os comandantes militares, no momento que talvez a troca de comando na defesa possa acontecer. Vamos acompanhar, Rodolfo. É bom a gente dar uma acompanhada, lembrando que Josué Gomes é filho de José Alencar, que foi ministro da Defesa. Perfeito. Aqui encerramos agradecendo a sua audiência e desejando um bom final de semana. Até amanhã, gente. Um abraço. Obrigado pela audiência.